E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trazer mais um vídeo sobre a Itaúsa. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os indicadores fundamentalistas, a gente vai tratar sobre qual seria um preço interessante para investir nas ações e a gente vai utilizar os dividendos que foram pagos ao longo dos últimos anos para a gente conseguir fazer essas contas. E a gente vai pegar também os resultados de lucro que a Itaúsa apresentou nos últimos anos para a gente projetar um dividendo para o futuro. E apesar de nós já termos alguns vídeos sobre a Itaúsa no canal, esse vídeo aqui faz essas contas de um preço interessante numa relação de risco-retorno mais atrativa para o investidor e de um dividendo projetado. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like, se inscreve, comenta, interage com o canal, o YouTube entende que o canal tá te agregando de alguma forma e daí ele vai distribuir para mais pessoas, então fortalece aí. E se você já investe nas ações da Itaúsa, comenta aqui embaixo e diz qual preço tu considera interessante para cogitar se expor às ações. E para a gente iniciar com os indicadores fundamentalistas, a gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima plataforma para tu fazer suas pré-análises de investimento. Então o ticker da empresa é ITSA4. Se você for comprar entre uma a 99 ações, você vai precisar colocar o F na frente, o que ficaria ITSA4F. O valor atual está na casa de R$ 8,96. E para você que fala que a Itaúsa nunca sai dessa faixa de preço de R$ 8 a R$ 10, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando mais sobre ela. Então aqui na parte do Dividend Yield está na casa de 5,23. Se fôssemos olhar para ele isoladamente, apenas sobre essa métrica de 5,23, não seria muito atrativo. Porém, a Itaúsa, para quem não sabe, ela é uma holding, ou seja, ela não vende produtos ou presta serviços, ela investe em empresas e aí sim, de forma indireta, ela acaba vendendo produtos e prestando serviços através dessas outras empresas que ela investe. Ou seja, ela pega dinheiro, investe em empresas e daí o lucro dela é oriundo desses investimentos que ela efetua. E por que é interessante de você saber isso? Porque se parte do lucro ela investe em empresas para daí sim potencializar esse resultado e no futuro ela acabar tendo uma lucratividade maior, não seria muito interessante você esperar um dividendo muito elevado, porque como ela reinveste parte desse lucro, então é normal que você tenha uma métrica de dividendo mais reduzida. Então, sobre essa métrica especificamente, eu acho ela bem interessante na casa de 5%, porque a gente está lidando com uma empresa que, além de estar te pagando, ela também faz bonificações, inclusive tem naquele vídeo que eu falei para vocês, que quem tiver mais curiosidade poderia assistir, e ela também reinveste parte desses lucros, então ela tem a possibilidade de potencializar esses resultados e potencializar o dividendo no futuro. Aqui na parte do preço-lucro está na casa de 6,36. Esse daqui eu considero bastante atrativo, principalmente para uma empresa mais sólida como a Itaúsa. Esse daqui significa o seguinte, que se a Itaúsa mantiver as lucratividades e distribuir a totalidade, ou seja, 100%, em algo próximo de 6 anos e meio, você teria o retorno do seu investimento. Aqui na parte de preço-valor patrimonial, muitas pessoas gostam bastante dessa métrica, está em 1,14, ou seja, se a Itaúsa tivesse de patrimônio R$ 100, você estaria comprando por R$ 114, com um leve prêmio. Mas isso não é nenhum problema, é até normal por conta da solidez, recorrência de resultados, toda essa segurança que tem por trás da Itaúsa. Agora aqui a gente está na parte do payout. O payout, para quem não sabe, é a parte do lucro que a empresa tem como hábito distribuir de dividendos para os acionistas. Então aqui está na média de 48,77%, ou seja, algo próximo de 50%. Se nós olharmos aqui no histórico, temos vezes que foi distribuído 38%, 50%, 90%, mas a média, de modo geral, acaba ficando aqui entre 35% e, em alguns momentos, uns valores superiores, o que acaba distorcendo essa média para cima. Mas é como eu comentei para vocês, ela é uma holding e o foco dela não é distribuir dividendos. O foco dela é investir capital de forma eficiente e aí sim também distribuir dividendos. Então é normal que em momentos onde haja oportunidades, ela vai efetuar esses investimentos ou às vezes segurar um caixa para investimentos futuros, mas quando não ocorrer esses momentos, ela vai sim distribuir dividendos, como é o caso aqui de 2017, 18 e 19, que tivemos grandes taxas de payout. E só para passar de forma rápida, a gente está aqui na DRE. Para você que não sabe, a DRE é um demonstrativo contábil onde tem receitas, custos, despesas e lucratividade ou prejuízo de uma ação. Então aqui, ao longo dos últimos 10 anos, a Itaúsa nunca apresentou prejuízo, o que traz também uma segurança maior para o investidor.
E agora que a gente viu métrica de dividend yield, preço-lucro e preço-valor patrimonial que estão bem atrativas, a gente viu também que ela tem o payout ali na casa de 50%, ou seja, é interessante, ela te remunera com dividendos e ela faz realocação de capital com foco no futuro em potencializar essa operação. E a gente viu também que ao longo dos últimos anos ela nunca trouxe prejuízo. Todo esse contexto gera um ambiente favorável para aquele investidor de longo prazo que quer investir em ações mais perenes, mais sólidas e que tem um foco sim em receber dividendos também. E agora a gente vai pegar os dividendos que foram pagos nos últimos anos para a gente projetar qual seria um valor interessante para a gente cogitar, estudar e talvez se expor às ações caso faça o seu perfil. Então aqui na planilha nós temos o valor atual da ITSA 4 de R$ 8,95. O valor patrimonial por cota de 7,89. Esse daqui seria o quê? O valor total de patrimônio dividido pelo número de ações que a empresa tem. Então a gente já consegue ver que ela trabalha ali com aquele leve prêmio, igual a gente conseguiu ver de preço-valor patrimonial, mas isso não é nenhum problema. Aqui os dividendos pagos por ano de 2012 a 2022. Aqui é bem importante, no dividendo esperado eu coloquei 5%. Se você já acompanha outros vídeos, você vê que às vezes eu utilizo 7, 8, 10, a depender do que eu espero receber com dividendos com base naquele investimento. Então esse daqui você deveria utilizar a métrica de dividendo que é esperada por você de receber em seus investimentos. Eu coloquei 5% aqui, você poderia falar, mas 5% não é muito pouco, careca? Só que aqui é 5% apenas em dividendo. A gente viu que ela faz bonificações de ações, ou seja, ela distribui algumas novas ações em alguns anos para os investidores, e fora isso a gente viu que parte do capital dela, às vezes 50%, ela faz reinvestimentos. Então sim, para esse tipo de empresa que ela faz reinvestimentos para o futuro, igual a Itaúsa efetua, eu aceito receber 5% de dividendo aqui nessa métrica por conta disso. Porque eu sei que, além dos dividendos, irão ocorrer algumas bonificações de ações ao longo do tempo e que também ela está fazendo realocação de recurso para potencializar esse resultado no futuro. Então aqui para o dividendo mínimo 0,17 centavos, dividendo máximo R$ 1,19 e dividendo médio 0,54. A gente faz essa média aqui para não se expor a dividendos ruins ou bons que ocorreram ao longo do tempo e talvez não sejam recorrentes. O preço estimado com base no dividendo mínimo e esse dividendo esperado de 5% ficou em R$ 3,40. O preço estimado com base no dividendo máximo de R$ 23,80 e o preço estimado com base no dividendo médio na casa de R$ 10,87. Ou seja, o valor atual das ações poderia ser um preço interessante para você cogitar, estudar e talvez se expor. Como muitas pessoas gostam também da métrica de preço-valor patrimonial, eu coloquei aqui para a gente ver como fica. Então aqui na parte do dividendo médio teríamos um preço-valor patrimonial estimado de 1,38. E caso você tenha dúvidas se esse valor seria um problema, eu acredito que não, porque aqui no próprio histórico do preço-valor patrimonial ao longo do tempo, a média é de 1,46 e houveram momentos onde chegou a 2,15, como aqui no caso de 2019. Então, sobre a parte do preço bom, poderia ser de 10,87, mas agora a gente vai tirar uma margem de segurança para ter um preço mais próximo de ótimo, reduzindo ainda mais a nossa relação de risco. Então, depois de tirarmos 10% aqui de margem de segurança, teríamos um preço estimado mais próximo de ótimo de 9,79, que também estaria sendo superior ao valor atual da ação. E agora a gente vai dar uma passada pela parte do dividendo projetado. Então aqui, mesmo esquema, valor atual de 8,95, valor de mercado de 87 bilhões 227 milhões, os lucros anuais de 2018 a 2022, e aí aqui a gente chega em uma lucratividade média de 10 bilhões 535 milhões. A lucratividade média é o mesmo caso para a gente evitar se expor a resultados ruins ou bons que ocorreram ao longo do tempo e talvez não sejam recorrentes, a gente faz essa média até para a gente ser mais prudente na nossa decisão. Então, com base nesse valor de mercado atual, nesse preço de 8,95, se a Itaúsa apresentasse essa lucratividade média de 10 bilhões 535 milhões, a gente ia ter um resultado de PL de 8,28, que não seria ruim. Inferior a 10 e com outras métricas como resultados recorrentes e positivos, crescentes, perspectivas para o futuro, todas essas outras métricas juntas, uma métrica de PL inferior a 10 seria bem interessante. Então aqui nós temos o payout de 25, 50, 75 e 100%.
Com base nesse lucro médio de 10 bilhões 535 milhões, caso a Itaúsa distribuísse 25%, teríamos um dividendo de 3%. Caso distribuísse 50%, um dividendo de 6%. Com 75%, um dividendo de 9%. E com 100% de payout, ou seja, distribuindo todo o lucro, 12% de dividendos. Como a gente viu ali e comentou, como ela tem o hábito de distribuir parte e parte reinvestir, mesmo que distribua 50% aqui, já estaríamos com um dividendo de 6%. E isso com base nesse preço atual e essa lucratividade média de 10 bilhões. Ou seja, com base nos indicadores fundamentalistas, na minha opinião, são indicadores fundamentalistas bem interessantes, com base no primeiro método de utilizar os dividendos para projetar um valor interessante para investir em uma relação risco-retorno atrativa para o investidor, a gente viu que tanto o preço bom como o preço ótimo estaria proporcionando para o investidor estudar as ações e talvez cogitar investir nelas. Porque os valores, tanto de preço bom como de preço ótimo, foram superiores ao valor atual que ela está sendo trabalhada. E a gente conseguiu visualizar que, com base naquela lucratividade média, mesmo que distribuísse 50%, ainda teríamos um dividendo de 6%, o que seria interessante pensando naquele cenário onde você vai ter distribuições, bonificações e reinvestimento, realocação de grana para potencializar o resultado no futuro. E automaticamente, se o lucro desses investimentos aumenta, o lucro da Itaúsa aumenta e, consequentemente, o dividendo que vem parar no seu bolso também aumenta. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve, comenta, compartilha, dá essa força aí pro canal. Valeu, meus queridos, e abraços!